Bem-vindos de novo aos vídeos sobre jQuery UI e vamos continuar a analisar mais um widget, neste caso o widget Autocomplete. Através do jQuery UI nós podemos, por exemplo, criar um sistema de auto-preenchimento para, por exemplo, elementos do tipo input no formulário. E eu vou aqui dar um exemplo muito simples de como é que isto funciona. Em primeiro lugar, vamos criar aqui um input, ok? Input type igual a text. Vamos lhe atribuir um ID para depois podermos referenciar este elemento através, ou ir buscar este elemento através do jQuery selector. Então vamos colocar aqui um ID texto, ok? E como poderão ver, neste momento temos aqui um ID colocado aqui na parte superior. Vamos então aqui definir qualquer coisa para este ID, que neste caso, ou melhor, para este input, perdão, que neste caso tem um ID texto. Então eu vou colocar aqui um ID selector de CSS e vou definir uma margem de 20px, okay? E vamos também definir um padding 5px e já agora um font de 14px da Roma, ok? Vamos até colocar aqui a bold. Ora, vamos então refrescar e reparem então, temos o meu elemento aqui já colocado um pouco mais no centro. Vamos então ver, já agora vamos testar aqui também o texto, ok, muito bem. Vamos então ver de que forma é que através do jQuery nós podemos transformar este input num input relacionado com o widget autocomplete, isto é, a possibilidade de ele nos poder sugerir palavras que poderão servir para preenchimento automático. Ora, para isso, o que nós temos que fazer é começar por criar um array, okay? Var, por exemplo, elementos, e vamos criar um array inline, por exemplo, portanto, com os parênteses retos, e agora vamos colocar aqui os diferentes valores. Neste caso, por exemplo, João, Joana, Joaquim, Tiago, Francisco e Carlos e Carlota. Ok? E eu já vou explicar porque é que eu estou aqui a colocar alguns nomes muito próximos em termos de sonorização, ok? E de escrita. Ora, em seguida, o que nós vamos ter que fazer é simplesmente chamar através do ID selector o elemento, neste caso, o elemento do ID é texto, ok? Portanto, estamos a referir-nos a este ID que aqui está, e em seguida vamos definir então a função autocomplete. E dentro da função autocomplete, para que a função se transforme numa função que seja aplicável através do jQuery UI, eu tenho que definir pelo menos o source. E o source é a fonte dos elementos que são sugeridos ao utilizador quando está a preencher o formulário. Então, neste caso, o meu source serão os elementos, ok? Será este array de elementos que aqui está. Ora, reparem então, quando eu refrescar aqui e for a tentar preencher o meu formulário, quando eu teclar J, imediatamente vão ser sugeridos todos os textos que começam pelo J. Mas não só. Reparem que se eu colocar, por exemplo, R, são sugeridas as palavras que contêm pelo menos a letra R dentro de si. E, portanto, automaticamente estes automatismos são executados pelo jQuery, ok? E, genericamente, é isto que nós podemos fazer. Portanto, eu posso colocar João e, à medida que eu vou escrevendo, neste caso, João, já não tem o til no A, portanto, João já não aparece como proposta, apenas Joana e Joaquim, eu vou clicar em Joaquim e automaticamente tenho o meu campo preenchido. E de uma forma muito genérica, é assim que funciona então o elemento autocomplete, ou widget autocomplete. Começamos por definir um array de elementos, ok? Pode ser construído aqui por raiz, pode ser construído a partir, por exemplo, de uma base de dados, se estivermos a utilizar uma linguagem de programação dinâmica, como é o caso do PHP, e depois poderemos atribuir todos os elementos que forem incorporados nesse array como o source do autocomplete, ok? Então, nestas circunstâncias, temos a possibilidade de poder
dar esta oportunidade ao utilizador de completar automaticamente o texto que está a introduzir através dos dados que estão aqui inseridos no array.